Boa tarde, seja bem-vindo. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. 2 são presos com mandado de prisão em aberto no Caparaó. Acidente na BR-101 deixa uma pessoa ferida em Itapimirim. Onda de furtos assusta moradores de comunidade de Vargem Alta. Jovem é preso após esfaquear a irmã e agredir a própria mãe em Cachoeiro. Caixão é encontrado abandonado às margens da BR-101 em Anchieta. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando de assalto seguido de troca de tiros em Venda Nova do Imigrante. Após fazer funcionários reféns, um bandido acabou baleado. O Natan Rodrigues tem mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Uma verdadeira confusão, né, Wanderson? Um bandido de 18 anos foi baleado após trocar tiros com a polícia militar na noite da última terça-feira em Venda Nova do Imigrante, após um assalto a uma farmácia em Alto Caxixe. De acordo com a PM, 3 bandidos renderam funcionários dessa farmácia e os mantiveram refém. Esse caso aconteceu por volta de 6 horas da tarde. Segundo a PM, eles agiram com violência e um dos trabalhadores acabou sendo agredido por esses criminosos. Os assaltantes roubaram malotes de dinheiro e também pertences dos funcionários. Na fuga, eles chegaram a atirar contra o estabelecimento comercial, provocando muito pânico no local. A PM foi acionada e rapidamente então localizou esses criminosos. Eles conseguiram entrar numa região de mata e acabaram atirando contra os militares que revidaram e atingiram esses criminosos, né? Um dos criminosos, que é o jovem de 18 anos de idade. Dos 3 bandidos, 2 conseguiram escapar. O que foi baleado acabou sendo preso. Os militares apreenderam então com ele munições, carregadores, uma pistola, 6 celulares, máquinas de cortar cabelo, cordão de prata e uma quantia de R$ 3.546 em dinheiro. O criminoso foi detido e levado para o Hospital Padre Máximo, que fica lá na cidade, ficando internado sob escolta policial e assim que tiver alta vai ser encaminhado para o sistema prisional. A Polícia Civil agora trabalha para poder prender, identificar e prender os outros 2 suspeitos que participaram dessa ação criminosa lá na cidade. Vanessa, eu volto aí no estúdio com você. Que sufoco, né? Que susto passaram esses funcionários dessa farmácia lá em Alto Caxixe, né? No interior de Venda Nova do Imigrante, né? Que ficaram sob a mira de arma de fogo. Alguns desses funcionários foram agredidos e, como se não bastasse, na fuga, antes de deixar o comércio, levando os pertences, o dinheiro, né, o malote com dinheiro e também outros pertences, né, celulares, cordão desses funcionários, os criminosos atiraram contra o estabelecimento comercial. Só que a polícia rapidamente agiu, né, como você viu o Natan relatando. Eles foram até uma região de mata, na hora que viram que o bicho ia pegar para o lado deles, atiraram contra a polícia. A polícia extremamente preparada, agiu, reagiu e conseguiu balear um dos criminosos, esse que acabou detido e agora está hospitalizado e logo, assim que tiver alta hospitalar, vai ser aí encaminhado ao sistema prisional. Agora a polícia trabalha para colocar atrás das grades os 2 comparsas que conseguiram escapar entrando mata dentro. Quem tiver qualquer informação, pistas que possam ajudar a polícia, Disque Denúncia 181, Disque Denúncia 181, sempre lembrando que não é preciso se identificar. Agora, deixa eu mudar de assunto para falar sobre economia. O governo do estado zerou o imposto do ICMS para pessoas com síndrome de Down que queiram adquirir veículos aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo deu mais um passo importante na inclusão social. Agora, o responsável pela pessoa com síndrome de Down terá desconto no ICMS para a aquisição de veículos novos em compras internas e interestaduais.
O auditor fiscal da Secretaria da Fazenda destaca que o benefício já era concedido a alguns grupos. Esse benefício ele já era concedido a pessoas com deficiência física, mental severa ou profunda e também para aqueles com autismo. Atualmente, né, quem tem síndrome de Down também possui esse benefício, porque o decreto aqui no Estado do Espírito Santo internalizou algo que já era previsto no convênio número 3812, a nível nacional. Quem se enquadra nessas possibilidades de isenção já pode procurar uma agência da Receita Estadual para fazer a solicitação de desconto. O nosso decreto foi publicado agora, dia 22 de março, então já é imediato, né? Quem está dentro dessas possibilidades de isenção já pode procurar uma agência da Receita Estadual para poder fazer essa solicitação. A isenção de ICMS na aquisição de compras de veículos novos aqui no Espírito Santo para pessoas portadoras da síndrome de Down foi publicada no Diário Oficial desta semana. Mas atenção, esse desconto será de forma parcial. Eu acho importante também falar que a isenção ela tem um limite, né? A aquisição é para veículos novos de até R$70 mil. Porém, com essa alteração pelo convênio internalizada no Espírito Santo, veículos até R$100 mil podem ser adquiridos, mas a isenção do ICMS ficará sobre o valor de R$70 mil. Então, se trata de uma isenção parcial. E aí, o que tiver de R$70 mil até R$100 mil, o contribuinte é obrigado por fazer esse recolhimento. Tiago destaca que todas as informações sobre a isenção estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda, no www.cefaz.es.gov.br e explica o passo a passo para a solicitação do requerimento. Além das agências do Fale Conosco, também há o Conecta Cidadão. E lá tem o passo a passo, né? Tem o requerimento, a taxa de R$ 68 a ser paga, mas um primeiro passo importante para aqueles que têm a possibilidade de adquirir essa isenção é pedir autorização à Receita Federal. Então, o primeiro passo tem que se pedir autorização à Receita Federal, porque também há isenção do IPI, para depois procurar a Receita Estadual, a Secretaria da Fazenda. A medida considera a pessoa com síndrome de Down aquela diagnosticada com anomalia cromossômica e classificada na categoria Q9, na Classificação Internacional de Doenças. No Brasil, portadores da síndrome têm acesso a diversos direitos, como cotas em concursos públicos, vagas em estacionamentos, passe livre nos transportes interestaduais, entre outros. É importante, né? Mais um passo, né? Novas categorias, né? Novas classificações que passam a fazer parte do chamado PCD. Esse desconto é importante, ajuda as pessoas. Para você ter uma ideia, um veículo de R$70 mil, ele acaba saindo na faixa de R$55 mil. É um desconto muito relevante e abrange várias situações. Pessoas que muitas vezes têm diabetes, têm vários tipos de doença. Então, por isso é importante você procurar uma agência da Receita Estadual para ver a lista, para ver se você se encaixa também para ter esse benefício, esse desconto do ICMS na aquisição do seu carro novo. E depois do intervalo, caixão é encontrado abandonado na BR-101 em Anchieta. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 99946 1607. Sabe aquela bronca, aquele problema que você tem no seu bairro? Manda pra gente que teremos o maior prazer em exibir aqui e buscar uma resposta junto ao poder público. Lembrando que o Ronda da Cidade vai ao ar sempre de segunda a sexta ao meio-dia e também às 7 da noite. Agora a gente fala de um mistério em Anchieta. Um caixão foi abandonado na BR-101 em frente a um sítio. O Samuel de Fraga tem mais informações agora pra gente. Pois é, Wanderson Amorim, uma história meio que macabra, parece coisa de filme de suspense ou porque era um filme de terror, né? Esse caixão ele foi deixado no quilômetro 351 da BR-101, em frente a uma propriedade. Quem encontrou foi o filho, né? Um dos donos dessa propriedade, que viu quando uma Fiorino branco deixou essa urna ali nesse local. Bem, ele assustado, porque tem uma mãe que já é idosa, ficou muito nervosa em olhar pela janela e ver esse
caixão na porta da propriedade. Ele entrou em contato com a Eco 101, que é responsável, né, que faz a manutenção da BR, toma conta da BR-101. A Eco esteve no local, também acionou a polícia e, ao chegar lá, constataram que do lado de fora da urna, que estava vazia, tinha uma etiqueta com o nome de uma pessoa de 57 anos de idade que veio a falecer no estado do Rio de Janeiro no último dia 29 de câncer cerebral. Diante desta informação, a polícia está investigando o caso para saber por que é que essa urna foi deixada ali no local. E é uma pergunta que a gente sempre faz, né, Wanderson Amorim? Será que isso foi apenas uma coincidência, foi para assustar, ou foi um recado, ou foi o acaso? A polícia está investigando. Agora, a pergunta que eu faço para você, Wanderson, se você sai para trabalhar, para ir para a TV, para fazer o ronda da cidade logo de manhã, você desce as escadas da sua casa e se depara com um caixão bem na sua calçada, qual seria a sua reação? Realmente é uma história meio de assustar e, como eu falei antes, parece coisa de filme de terror ou, por que não, filme de suspense, né? Me diz aí, Wanderson Amorim, voltamos aos estúdios com você. Realmente, até sem nem explicar qual seria a minha reação. Eu acho que no momento eu acionaria a polícia militar e, como jornalista que sou, faria a reportagem, é lógico, né? Mas a polícia certamente seria acionada. Eu jamais iria mexer no caixão na porta da minha casa. Ainda bem que é só um questionamento, mas essa pessoa aí, lá em Anchieta, passou por esse susto ao encontrar um caixão sem saber se tinha um corpo ali ou não. Agora a polícia tem que saber como, porque quem colocou esse caixão ali. A gente sabe que a BR-101 possui câmeras, né, em todo o trecho dela. Então, se fizer uma busca nas imagens, certamente vai saber aí qual foi o veículo que deixou essa urna, né, nesse sítio. Agora, com o nome de uma pessoa que morreu recentemente no Rio de Janeiro, alguma coisa muito errada tem por trás disso. Agora vamos ter a participação do Rodrigo, do bairro Coronel Borges. Ele fez o flagrante de um caminhão parado em local proibido, fazendo descarga de mercadorias na manhã de hoje, o que provocou um grande congestionamento. Motoristas levaram mais de 10 minutos para fazer um percurso de cerca de 500 metros, aí o caminhão parado aí. Em um local proibido, esse caminhão foi flagrado, parado, estacionado, e parece que ele fazia a descarga de algumas mercadorias ali num posto da Receita Estadual. É uma situação que chamou a atenção de quem passava pela região. Muitos acreditavam que era um acidente, poderia ter ocorrido algum acidente, porque 500 metros, levar mais de 10, 15 minutos para fazer o percurso, realmente não é uma situação muito normal. Daí chegaram lá, se deram aí com o motorista parado em um local proibido. Existe a placa ali dizendo que é proibido parar e estacionar, mas mesmo assim a legislação de trânsito não foi respeitada. Segundo o Rodrigo, nosso telespectador, não havia nenhum agente de trânsito no período aí, nesse horário em que esse veículo foi flagrado estacionado em local proibido, isso pouco depois das 7 horas da manhã. E a Polícia Militar conseguiu prender 2 suspeitos com mandados de prisão em aberto. As detenções aconteceram em 2 cidades aqui da região sul. O Natan Rodrigues traz mais detalhes desse caso para a gente. É isso, Wanderson. Deu ruim para 2 criminosos, 2 procurados da Justiça que estavam com mandados de prisão em aberto. Um caso aconteceu na cidade de Jerônimo Monteiro e o outro em Guaçuí durante esta terça-feira. O primeiro caso foi em Jerônimo Monteiro e por volta de 6h45 da noite, os militares faziam patrulhamento lá pela Praça José Antônio Monteiro, no bairro Santo Antônio, lá na cidade, quando se depararam com um suspeito. Quando ele viu a presença da viatura, ele ficou um pouco desconfortável e tentou fugir, o que emitiu um alerta e a abordagem foi feita. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas a polícia, ao fazer uma verificação no sistema, verificar o nome do suspeito no sistema, foi identificado o mandado em desfavor dele, né? Um mandado de busca e apreensão em desfavor dele. Esse jovem de 19 anos acabou sendo detido. O outro caso aconteceu na cidade de Guaçuí, na madrugada desta terça-feira também, por volta de 00h30, quando os policiais receberam a informação de que um suspeito de 23 anos, com mandado de prisão em aberto, estava
próximo à Praça da Matriz, lá na cidade de Iguaçuí. Diante da informação, então, os policiais chegaram até o local para poder entender essa ocorrência, fazer essa apuração e saber se esse suspeito realmente tinha um mandado em desfavor dele. Ao fazer uma consulta no sistema, também foi constatado que ele havia um mandado contra ele de prisão por violência doméstica contra a mulher. Os dois criminosos, então, foram levados para a Delegacia Regional de Alegre. Esse caso aconteceu aqui na nossa região sul e a polícia fazendo um excelente trabalho e detendo 2 procurados da Justiça. Wanderson, volta aí no estúdio com você. A gente segue falando da área policial para falar de violência. Um rapaz foi preso pela Polícia Militar aqui em Cachoeiro após agredir a irmã, esfaquear ela e ainda com um pedaço de ripa, com um pedaço de madeira, ele golpeou a própria mãe. Isso aqui em Cachoeiro. O Samuel está de volta para falar mais desse caso. Pois é, Wanderson Amorim, olha, esse fato aconteceu no bairro Arariguaba na noite de ontem por volta das 9h40 da noite. Segundo a polícia, que recebeu uma ligação de que um jovem de 19 anos teria chegado transtornado em casa. Ele é usuário de drogas, querendo dinheiro. Ele acabou agredindo a mãe com uma faca. Ele deferiu alguns golpes na mãe, lesionando o braço dela. E também agrediu a mãe com um pedaço de madeira. Bem, a polícia esteve no local e conduziu tanto a vítima quanto o suspeito, para a delegacia. Wanderson. Lamentável, o que a droga faz nas famílias. Acaba destruindo as famílias, muitos acabam se envolvendo no mundo do crime. Esse rapaz tentou contra a vida da própria irmã, esfaqueou ela no braço, agrediu com socos, como se não bastasse, destruiu a casa da mãe. A mãe ali, naquela confusão, ainda foi agredida a pauladas pelo próprio filho. Que desgosto deve ter uma mãe dessa, de ter que criar, dar educação e passar por uma situação dessa tão humilhante e constrangedora. O rapaz foi levado para a delegacia, como o Samuel disse, e agora vai pagar pelos seus atos. E a seguir, onda de furtos assusta moradores de comunidade de Vargem Alta. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, agora para falar da onda de violência que tem assustado os moradores lá de Vargem Alta. O Samuel de Fraga está por dentro desse assunto e traz agora os detalhes. Pois é, Wanderson, olha, os moradores dessa comunidade de Canudal estão muito assustados com esses arrombamentos e furtos na região. Segundo um dos moradores, a última casa invadida foi no dia 30 de março e levaram roupas, levaram fios, equipamentos, ferramentas do produtor rural. Olha, segundo esse morador da região, que foi vítima da ação dos criminosos, 2 casas foram invadidas na semana passada. Ele contou também que a falta de policiamento no local faz com que ele se sinta ainda mais inseguro. Ele disse ainda, Wanderson, que o prejuízo estimado com o furto na residência dele foi de aproximadamente R$3 mil. Eles levaram todo o material de trabalho, roçadeiras, bombas de poço, ferramentas e roupas. Cortaram também os cabos da internet e das câmeras de segurança na casa do vizinho. Colocaram até uma escada para invadir. E olha, segundo os moradores, eles não têm medo. Bom, esse morador ele registrou a ocorrência na 7ª Delegacia Regional daqui de Cachoeiro, onde o caso está sendo investigado. Quanto ao policiamento, o capitão do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro informou que nos últimos 3 meses há registro apenas de um furto nas residências na localidade. Ocorrido esse foi no dia 18 de março, essa última ocorrência, e que não houve acionamento da Polícia Militar para comparecer ao local nesse dia 30. Ainda que disse que o município de Vargem Alta conta com 2 viaturas que ficam à disposição da comunidade, além de policiamento ostensivo com reforço de militares em escalas extraordinárias. A equipe de força tática realiza um patrulhamento em toda a cidade. Policiamento ostensivo e preventivo continua sendo intensificado na região. Agora, Wanderson, ele diz o seguinte, que é muito importante que quando algum morador passar por esse tipo de situação, que faça o boletim de ocorrência, que vá até a delegacia e faça esse registro. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Wanderson. Agora vamos saber como que fica o tempo
nesta quarta-feira aqui no sul do estado. O tempo começou abafado em todo o Espírito Santo, imagens agora de Cachoeiro. O tempo abafado por conta de uma atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a formação de nuvens a partir da tarde. Áreas de estabilidade associadas também ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas aqui na região sul e nos trechos sul e oeste da região serrana. No período da noite, as tempestades avançam pela Grande Vitória, no leste da região serrana e no trecho sul da região noroeste. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus no sul do estado, então, portanto, tempo é instável nesta quarta-feira aqui no sul do estado. E uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito na tarde de ontem na BR-101 em Itapemirim. É isso, Wanderson. Esse acidente que aconteceu aqui na BR-101 Sul, na nossa região, acabou deixando um homem ferido. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que foi quem atendeu a ocorrência, o acidente foi entre uma motocicleta e uma carreta e aconteceu em um trecho de terceira faixa em Itapemirim, a poucos quilômetros da Praça do Pedágio, que fica em Rio Novo do Sul. Ou seja, esse acidente aconteceu entre as cidades de Itapemirim e Rio Novo. Uma pessoa acabou ficando ferida e foi encaminhada para um hospital particular aqui de Cachoeiro de Itapemirim. A gente não conseguiu ter acesso ao estado de saúde desta vítima porque o hospital não divulga para a imprensa, apenas para os familiares. Por conta do acidente, o trânsito acabou ficando lento por algum tempo, mas já foi liberado. Vale a pena ressaltar que o motorista tem que ter mais atenção ao passar pela BR-101, porque está passando por obras, reformas, duplicação ali das faixas, então é preciso passar com mais cautela, respeitar mais a sinalização para que outros acidentes não aconteçam. E uma dica muito importante, dirigir por você e também pelo outro que está na sua frente, está atrás, está do lado, tem que ter muita cautela, né, Wanderson? E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!